Continuando então, a gente vai lá na página 33 do livro, eu vou deixar disponível isso no Class. Tem 3 questões lá. Dessas 3 questões eu preciso que vocês façam um trabalho sobre isso, tá? Para que a gente possa fixar esse conteúdo na nossa mente e a gente possa iniciar os trabalhos logo com relação às primeiras civilizações mesmo, grandes impérios e outras coisas, tá? Mas assim, ó, vamos se localizar. Vou deixar disponível aqui no Class para vocês o exercício 4, 5 e 6 da página 33 do livro. Quem não tiver com o livro, a questão vai ser disponibilizada igual, tá? Então eu provavelmente devo tirar uma foto aí da página do livro e vou deixar disponível para vocês lá, tá? Então, para essas 3 questões, eu vou trabalhar com vocês a divisão de tarefas dentro dos agrupamentos. Isso é muito importante, porque agora vem a estratificação social, né? Então começam a surgir os sistemas de hierarquia. Quando eu falei em patriarcalismo, um homem do grupo tinha um determinado poder. Mas como surge esse poder? É dentro desse princípio que a gente vai trabalhar e também com o crescimento dessas comunidades, né? Tá? E ainda algumas tecnologias, porque como eu havia explicado para vocês, né, eu trabalho com a linha CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade é a minha linha de pensamento dentro da história. São os 3 termos que estão interligados e eu trabalho eles do primeiro até o terceiro ano do ensino médio. Já havia explicado para vocês que já testei essa linha dentro do ensino, né? Atualmente eu estou com a turma do terceiro ano, onde eu tive a experiência já de dar aula para eles no primeiro ano. Então, a turma do terceiro ano da Castelo desse ano foram meus alunos no primeiro, no segundo e agora estão sendo meus alunos no terceiro ano. E aí eu quero, com eles, encerrar isso e fazer um estudo, um levantamento para ver se tá dando certo a minha linha, tá? Cada professor trabalha com uma linha. Tem um professor que é mais geopolítica, tem um professor que é mais político do que eu, tem professor que é mais, não sei, tem diversos tipos de professores de história. Tá? A minha linha é CTS, então. Hoje, CTS se trata aí de uma disciplina de estudos dentro da ciência, né? Principalmente das humanas, então e outras disciplinas, até a própria ciência mesmo, a própria biologia trabalha com isso. Mas eu adaptei através de um professor que eu conheci em Cerro Largo, esses princípios para trabalhar dentro da minha disciplina. Tá? Então, a linha de Ciência, Tecnologia e Sociedade vai proporcionar que cada vez que eu trabalhe com o desenvolvimento de uma sociedade, a formação dessa sociedade, eu faça uma união, então, de tudo aquilo que é científico e de tudo aquilo que é tecnológico. Tá? E quando eu falo de tecnológico, eu não tô falando de informática. Eu estou falando de qualquer tipo de ferramenta ou método que o homem criou e desenvolveu para melhorar a sua condição de vida. Então, se o meu tempo é 10 mil anos atrás, se o meu espaço é Egito, se o meu tempo é 500 anos atrás e se o meu espaço é Portugal, então eu ainda assim vou estar trabalhando aquilo que é tecnologia dentro de cada espaço e dentro de cada tempo, cada período de tempo, tá? Então, a relação tempo e espaço é determinante dentro da CTS, né? Dentro da Ciência, Tecnologia e Sociedade. Vista essa introdução, coisas importantes o homem desenvolveu. Tá? São nesse período. Então vamos dar uma analisada. Quando o homem organizou então a divisão de tarefas dentro de um agrupamento, ou seja, ele sentiu a necessidade de que precisava que cada indivíduo acabasse encontrando alguma coisa para fazer para poder contribuir com a sobrevivência do grupo, né? com a melhor qualidade de vida dentro do grupo. E que ninguém ficasse ocioso. Tá? Porque a ociosidade acaba levando o homem a outros tipos de práticas que a gente vai ver depois. Dentro dessa organização, por exemplo, quando algumas pessoas estavam incumbidas da construção,
de casas, construção de canais de irrigação. No geral, de tudo aquilo que era necessário, né, dos silos, dos armazéns, entre outras coisas. Enquanto um grupo de pessoas estava envolvido com esse tipo de trabalho, outros cuidavam da agricultura, outros cuidavam da fabricação de ferramentas e utensílios. Isso é muito importante, né? Então a gente já tem aqui 3 agrupamentos, né? Construção civil, produção de ferramentas, produção de utensílios, a própria lavoura. Tá? Então a gente começa, né, a ter uma distribuição de tarefas e essa divisão dentro do grupo. Houve também, nesse mesmo período, um grande avanço tecnológico, e aí isso vem de encontro com aquilo que eu havia dito antes sobre a tecnologia. Mas tecnológico, professor, o que eu vou... Né? Mas isso não tem nada a ver, porque era lá na época... Não, mas tecnológico para o homem daquele período. Tá? Eles nem conheciam o termo tecnológico. Tá? Nós usamos o termo tecnológico hoje para determinar esses tipos de ferramentas e métodos. Tá? Então, importante. Dentro das tecnologias que o homem passa a desenvolver naquele período, a gente tem a invenção da roda. Isso proporcionou melhorias no transporte, tanto de pessoas como de carga. O uso do arado com tração animal. Tá? O homem cria uma espécie de ferramenta para poder trabalhar na terra, né? E isso atrelado a um animal. Tá? A gente vai trabalhar mais forte isso mais adiante, mas aí o homem começa a pensar que para ele não vale uma enxadinha, né? Ou só cavar um buraco na terra, colocar a semente sem revirar a terra, né? E isso é uma coisa muito interessante. O professor Geolar talvez uma hora possa trabalhar com vocês nessa questão da química, como funciona. A prof de biologia, a Leane, pode trabalhar com vocês alguma coisa nesse sentido. E é importante vocês terem esse conhecimento de que quando o homem aprende a revirar a terra, a arar a terra, os micro-organismos acabam contribuindo para que a planta produza mais. Né? Se você pega uma terra seca, então, só abre um buraquinho ali, coloca a semente e molha, ela provavelmente não vai ter o mesmo rendimento do que uma terra adubada, revirada, né? Uma terra descansada, onde os micro-organismos possam, como é que eu posso dizer, manter as suas colônias ali na terra, né? Uma terra que a gente vai trabalhar com sistemas trienais de cultura, e aí eu entro nesse assunto. Não vou misturar as coisas agora, só para vocês entenderem. Mas vale lembrar da invenção da roda, o arado com tração animal, o barco à vela. Nós estamos falando de Egito, por exemplo, e o Egito tem um rio. E o rio é a principal estrada que liga o norte do Egito ao sul do Egito. Liga as montanhas ao Mediterrâneo. Tá? Então, ao delta do Nilo. Né? O delta do Nilo é... Vou postar o mapinha do Egito, também junto com vocês, desses primeiros núcleos urbanos. E lá no norte do Egito tem uma espécie de triângulo assim, formado pelo Nilo. Várias veias do Nilo saem ali, a partir da cidade de Mênfis. Tá? Então, ali é o que a gente chama de delta do Nilo. Tá? Vou colocar um mapa aqui agora para vocês vão dar uma olhada nisso que eu estou falando. O barco à vela, então, é esse principal meio de transporte que ligam os vilarejos ao longo do rio. Tá? Outra coisa interessante que o homem desenvolve, a metalurgia. Metalurgia, quando eu uso o termo metalurgia, eu estou falando da fundição de metais. E quando eu falo em fundir metais, eu falo em forja, eu falo em criar ferramentas a partir do uso de metais. Que metais? Estou falando do próprio ferro, que demorou um pouquinho mais, mas estou falando do cobre, né? O homem, então, ele descobre, né, esse metal. Ele encontra isso na natureza e acaba, né, a partir do cobre, criando outros tipos de metais. O bronze, por exemplo, é um tipo de metal também,
mas ele se trata de uma mistura. O cobre acaba sendo misturado com o estanho, que são dois tipos de metais, e formava-se uma liga resistente. Forma-se, né? Ainda hoje, né? Forma-se uma liga resistente e de fácil moldagem, né? Então era fácil você moldar uma peça de metal, né? Por exemplo, quando você não tinha o cobre, você tinha o bronze, né? Então o bronze é essa mistura, estanho mais cobre, a gente forma um bronze. O ferro passa a ser usado mais tarde, né? Começa lá na China, também os chineses passam a usar o ferro. A partir do uso do ferro, o homem, aliás, a partir do uso das técnicas da metalurgia, o homem passa a desenvolver ferramentas, armas, também algumas peças para proteção, né, escudos, algumas coisas nesse sentido que eram muito usadas, até madeira também era muito usado, mas com os metais se tinha um resultado muito melhor. Faz parte também esse método, né? Então, do desenvolvimento da metalurgia, não a prática em si, não o fato de você fazer o ferro, a ação de fazer, mas o método, né? O conhecimento metodológico de como fazer essas misturas, como formar essas ligas, né? Esse método entra também dentro do que eu estou falando das tecnologias do homem na antiguidade, tá? Então, se esse ano a gente tiver alguma coisa numa FEIPEC aí, daqui a pouco eu vou conversar com o pessoal da área das ciências da natureza ainda, a Prof. Maiara, a Prof. Liane, que costumam organizar esse evento. Esse ano nós talvez façamos alguma coisa diferente, tá? Não sei, vou ver sobre a mostra medieval, mas é que eu também tenho outras coisas bastante interessantes aí. E como teve mostra medieval no ano passado, para que os trabalhos não fiquem muito parecidos uns com os outros, talvez a gente desenvolva algumas outras coisas, tá? Vou dar uma conversada com elas para a gente ver a possibilidade disso, né, do que vai acontecer. Mas eu ainda volto a falar com vocês sobre essas questões dos trabalhos e sugestões, aqueles que se interessam, que gostam, tá? Vou ver, vou pensar em alguma coisa, mas a gente tem aí muitas coisas, um trabalho que eu ainda não fiz, seria uma coisa inédita com os primeiros anos, que é partir das tecnologias que o homem usou nas formações dos primeiros agrupamentos. Então eu tenho a invenção da roda, o arado, o barco à vela, a metalurgia, ferramentas, entre outras coisas. Nós vamos vendo isso ao longo do tempo. A própria escrita, tá? Que se trata de uma grande revolução também. A revolução agrícola versus a revolução da escrita. Tá? Então a gente vai trabalhar com isso, né? O André Marx, que é um grande escritor, escreveu uma história do mundo, e tem um documentário na BBC, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da tecnologia na formação do homem, tá? Eu tenho aqui André Marx, tá? É uma história do mundo. É um livro que eu não li ele inteiro de ponta a ponta, eu devo estar lá pela página 194 agora, mas eu acho que não vale a pena ler ele inteiro. Ele é um livro de consulta, uma espécie de dicionário. Se eu estou trabalhando formação do homem, eu volto aqui para o começo, dou uma estudada. Daqui a pouco eu estou na Revolução Industrial lá, pessoal do segundo ano, eu vou lá para o meio do livro, começo a fazer um trabalho aqui. Mas o André Marx, então, esse sujeito aqui, o cara, o pesquisador muito inteligente, um cara que desenvolveu, além do documentário, ele desenvolveu esse material escrito, tá? Eu gosto muito desse livro, recomendo, deve custar aí em torno de R$40, 47, com o frete eu paguei no Submarino, né? Se alguém se interessa, é uma história do mundo, tá? Muito bom. Sobre então a questão do poder agora, vamos ver a questão do poder, tá? Vou gravar um outro vídeo sobre a questão do poder.